Geografia do Maranhão, localização, superfície, limites, fronteiras, pontos extremos e áreas de proteção ambiental. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e CBUMA 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CBUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CBUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Conversa inicial. Nesta primeira aula de Geografia do Maranhão, estudaremos a posição ocupada pelo Estado no território brasileiro. O conteúdo parece simples, mas oferece várias possibilidades de cobrança. A banca pode perguntar: em qual região brasileira o Maranhão está localizado? Quais estados fazem limite com o território maranhense? Qual é sua área territorial? Qual é a diferença entre limite, fronteira e litoral? Quais são seus pontos extremos? E o que são as áreas de proteção ambiental? Também pode apresentar informações corretas misturadas com pequenos erros. Por exemplo, afirmar que o Maranhão faz limite com o Ceará, que seu extremo oriental está no Pará ou que uma APA é obrigatoriamente formada apenas por terras públicas. Esses itens estariam errados. O objetivo desta aula é construir uma visão espacial organizada do Maranhão, começando pela posição regional e chegando às áreas especialmente protegidas. 1. Localização do Maranhão no Brasil. O Maranhão é uma das 27 unidades federativas do Brasil e está oficialmente localizado na região Nordeste. Dentro do Nordeste, ocupa sua porção mais ocidental. Isso significa que o Maranhão é o estado nordestino situado mais a oeste, estabelecendo contato direto com a região norte por meio da divisa com o Pará e com o Tocantins. Essa localização ajuda a explicar uma característica importante do território maranhense: seu caráter de transição. O estado apresenta influências ambientais, econômicas e culturais de diferentes regiões brasileiras. Em seu território, encontramos características associadas à Amazônia, ao Cerrado, à Caatinga, ao litoral nordestino e ao chamado Meio-Norte. Por isso, o Maranhão não deve ser analisado como um espaço natural uniforme. Ele constitui uma área de contato entre diferentes paisagens e formações vegetais.
A expressão meio-norte é tradicionalmente utilizada para identificar uma faixa de transição formada principalmente pelo Maranhão e pelo Piauí. Essa sub-região apresenta características intermediárias entre a Amazônia úmida, o sertão semiárido e os cerrados do interior. Atenção! Meio-norte não é uma das 5 regiões oficiais do Brasil. Trata-se de uma divisão geoeconômica ou didática do Nordeste. Oficialmente, o Maranhão pertence à região Nordeste. 2. Posição geográfica. Todo o território maranhense está localizado no hemisfério sul e no hemisfério ocidental. Isso ocorre porque o estado se encontra ao sul da linha do Equador e a oeste do meridiano de Greenwich. Entretanto, seu extremo norte está relativamente próximo da linha do Equador. Essa localização em baixas latitudes contribui para a presença de temperaturas geralmente elevadas ao longo do ano. Observe que localização e clima estão relacionados, mas não são a mesma coisa. A latitude influencia as condições climáticas, porém fatores como relevo, massas de ar, vegetação, continentalidade e proximidade do oceano também interferem. Para a prova, memorize: Maranhão, Nordeste brasileiro, Hemisfério Sul e Hemisfério Ocidental. 3. Superfície territorial. A superfície territorial corresponde à área ocupada pelo Estado. Segundo dados geográficos oficiais, o Maranhão possui aproximadamente 332 mil quilômetros quadrados. O valor pode apresentar pequenas atualizações conforme o ano de referência e o processamento das malhas territoriais do IBGE. A base estadual consultada registra cerca de 331.936,949 km². Por isso, em uma questão de concurso, valores como 331 mil ou 332 mil km² podem ser considerados aproximações compatíveis. O candidato deve desconfiar de números muito diferentes, como 200 mil ou 500 mil km². Em extensão territorial, o Maranhão é o segundo maior estado da região Nordeste, menor apenas que a Bahia, e um dos maiores estados brasileiros. Sua área corresponde a aproximadamente 3,9% do território nacional. O Maranhão possui 217 municípios. Não confunda a área territorial com população. Um estado pode possuir grande extensão e apresentar concentração populacional em determinadas regiões. No Maranhão, a população distribui-se de forma desigual, com maior concentração em cidades como São Luís, Imperatriz e outros centros regionais. 4. O que significa limite? Limite é a linha jurídica e territorial que separa duas unidades político-administrativas. Pode separar países, estados, municípios ou outras áreas administrativas. Os limites estaduais determinam onde termina a jurisdição de um estado e começa a de outro. Em muitos casos, esses limites acompanham elementos naturais. Rios, serras e divisores de águas podem ser utilizados como referências. Porém, o limite não é o rio ou a serra em si. Ele é uma linha definida juridicamente, que pode acompanhar determinado elemento da paisagem. Essa diferença é importante. Uma questão pode afirmar que todo limite político é obrigatoriamente natural. A afirmação estará errada. Existem limites naturais e limites definidos por linhas convencionais ou geodésicas. 5 limites do Maranhão. O Maranhão possui os seguintes limites gerais. Ao norte, Oceano Atlântico. A leste e sudeste, Piauí. Ao sul e sudoeste, Tocantins.
a oeste e noroeste, Pará. Portanto, o Maranhão faz divisa terrestre com apenas 3 estados: Piauí, Tocantins, Pará. O estado não faz limite direto com Ceará, Bahia, Goiás ou Amapá. Ao norte, não há limite com outro estado, mas contato com o Oceano Atlântico. As fontes oficiais do governo estadual registram o Piauí a leste, o Pará a oeste, o Tocantins ao sul e sudoeste e o Oceano Atlântico ao norte. Uma forma simples de memorizar é: Piauí no leste, Pará no oeste, Tocantins no sul e Atlântico no norte. 6. Limite com o Piauí. A divisa entre Maranhão e Piauí está fortemente relacionada ao rio Parnaíba. Em grande parte de seu percurso, esse rio atua como referência natural para a separação dos dois estados. O Parnaíba nasce na região da Chapada das Mangabeiras e percorre extensa área até desaguar no Oceano Atlântico. Na foz, forma o delta do Parnaíba, ambiente de grande importância ecológica, turística e econômica. Atenção para uma pegadinha. O rio Parnaíba não pertence exclusivamente ao Piauí. Ele constitui importante curso d'água compartilhado e exerce função de limite interestadual em grande parte de seu trajeto. O litoral do delta envolve territórios do Maranhão e do Piauí. 7. Limite com o Tocantins. Ao sul e sudoeste, o Maranhão limita-se com o estado do Tocantins. Essa divisa aparece em áreas do sul maranhense e também na porção sudoeste. Na região, rios, chapadas e outros elementos naturais ajudam a caracterizar a paisagem fronteiriça. O rio Tocantins também possui grande importância na separação e na integração entre os dois estados em parte do território. Cidades do sudoeste maranhense mantêm fortes relações econômicas com o Tocantins e com o Pará. A localização ajuda a explicar o desenvolvimento de centros como Imperatriz, Açailândia e municípios próximos aos principais corredores rodoviários e ferroviários. Não confunda o estado do Tocantins com o rio Tocantins. O primeiro é uma unidade federativa. O segundo é um importante curso d'água que atravessa a região. 8. Limite com o Pará. A oeste e noroeste, o Maranhão limita-se com o Pará. Essa divisa coloca o estado em contato direto com a região norte. Em parte do setor noroeste, o rio Gurupi constitui importante referência natural entre Maranhão e Pará. A área próxima ao Gurupi apresenta fortes características amazônicas. Nela estão florestas, terras indígenas e unidades de conservação importantes para a proteção da biodiversidade. No sudoeste, as relações entre Maranhão e Pará intensificaram-se com a expansão de rodovias, ferrovias, mineração, pecuária e atividades comerciais. Por isso, os limites não funcionam apenas como linhas de separação. Eles também constituem áreas de contato e circulação. Pessoas, produtos, serviços e atividades econômicas atravessam diariamente essas zonas interestaduais. 9. Litoral maranhense. Ao norte, o Maranhão é banhado pelo Oceano Atlântico. Seu litoral possui aproximadamente 640 quilômetros de extensão, conforme referência utilizada pelo governo estadual. É um litoral bastante recortado, com baías, golfos, estuários, manguezais, ilhas, dunas, praias, reentrâncias e áreas alagáveis. Entre as formas litorâneas mais importantes estão Golfão Maranhense, Baía de São Marcos, Baía de São José, reentrâncias maranhenses, Delta do Parnaíba, lençóis maranhenses e pequenos lençóis. O Golfão Maranhense abriga a ilha de Upauaçu,
onde estão São Luís e outros municípios da região metropolitana. A Baía de São Marcos possui grande importância portuária. Nessa área estão instalações como o Porto do Itaqui e terminais utilizados para exportação e importação. Já as reentrâncias maranhenses caracterizam-se por um litoral extremamente recortado, com ilhas, baías, canais e extensos manguezais. 10 linhas de fronteira. Em sentido rigoroso, o termo fronteira é frequentemente utilizado para a faixa de interação próxima a um limite. O limite é a linha jurídica. A fronteira é uma área mais ampla de contato. No entanto, em editais e materiais didáticos, linhas de fronteira pode aparecer como sinônimo de linhas divisórias entre o Maranhão e os estados vizinhos. Para a prova, é importante compreender os dois usos. As linhas divisórias maranhenses apresentam diferentes características. A leste, forte associação com a bacia do rio Parnaíba; a oeste, contato com o Pará e referência do rio Gurupi em parte da divisa; ao sul e sudoeste, contato com o Tocantins; ao norte, abertura marítima para o Oceano Atlântico. O Maranhão não possui fronteira internacional. Faz apenas limites interestaduais e marítimo. Uma questão que afirme que o Maranhão faz fronteira com outro país estará errada. 11 pontos extremos. Os pontos extremos correspondem às posições mais afastadas de um território nas 4 direções cardeais: norte, sul, leste, oeste. Segundo a malha territorial do IBGE, os pontos extremos do Maranhão apresentam aproximadamente as seguintes coordenadas: norte, 1 grau 0238 de latitude sul e 45 graus 5037 de longitude oeste; sul, 10 graus 1542 de latitude sul e 46 graus 0011 de longitude oeste; leste, 2 graus 57,56 de latitude sul e 41 graus 47,45 de longitude oeste; oeste, 5 graus 20,57 de latitude sul e 48 graus 45,19 de longitude oeste. Para concursos estaduais, também é comum associar os extremos a áreas ou municípios de referência. 12 Extremo Norte. O extremo norte do Maranhão encontra-se na faixa litorânea noroeste, associado ao município de Carutapera e à região próxima à foz do rio Gurupi. Esse ponto está voltado para o Oceano Atlântico e próximo à divisa com o Pará. A região integra um ambiente costeiro influenciado por manguezais, estuários, marés, ilhas e florestas amazônicas. A banca pode trocar o extremo norte pela capital São Luís. A capital está no norte do estado, mas não constitui o ponto mais setentrional do território maranhense. 13 Extremo Sul. O extremo sul situa-se na região da Chapada das Mangabeiras, próximo ao limite entre o município de Alto Parnaíba e o estado do Tocantins. Essa área pertence ao sul maranhense. A Chapada das Mangabeiras constitui importante divisor de águas e apresenta altitudes superiores às encontradas em grande parte do território estadual. É também uma região relacionada às nascentes de importantes cursos d'água. Não confunda. Extremo Sul, Chapada das Mangabeiras; Extremo Norte, Litoral de Carutapera. 14 Extremo Leste. O extremo leste encontra-se na região do município de Araioses, próximo ao rio Parnaíba e ao seu delta. É uma área litorânea localizada na divisa com o Piauí. Araioses integra a região do delta do Parnaíba e apresenta paisagens formadas por canais, ilhas, manguezais, dunas e áreas alagáveis. Em mapas, observe que o ponto mais oriental do Maranhão aparece na extremidade nordeste do estado.
Uma pegadinha possível é colocar o extremo leste no município de Timon. Timon está no leste maranhense, diante de Teresina, mas não constitui o ponto mais oriental do estado. 15. Extremo oeste. O extremo oeste está situado no sudoeste maranhense, próximo à área de encontro dos rios Tocantins e Araguaia e ao limite com o Pará e o Tocantins. Como referência municipal, é frequentemente associado à região de São Pedro da Água Branca. Essa posição demonstra como o território maranhense se projeta para o oeste, aproximando-se das áreas de transição com a Amazônia e com o norte do Tocantins. Para memorizar: Norte, Carutapera; Sul, Chapada das Mangabeiras; Leste, Araioses; Oeste, região de São Pedro da Água Branca. 16. O que é uma área de proteção ambiental? Área de proteção ambiental, conhecida pela sigla APA, é uma categoria de unidade de conservação de uso sustentável. Seu objetivo é proteger a diversidade biológica, disciplinar a ocupação do território e garantir o uso sustentável dos recursos naturais. Uma APA pode abranger extensa área, possuir moradores, incluir cidades, propriedades rurais e comunidades, reunir terras públicas e privadas, permitir atividades econômicas, estabelecer regras especiais de ocupação e utilização dos recursos. Portanto, APA não significa área totalmente intocável. Esse é um ponto central. Diferentemente de categorias mais restritivas, uma APA admite ocupação humana e uso econômico, desde que respeitadas as normas ambientais. A propriedade privada não deixa automaticamente de existir porque foi incluída em uma APA. Entretanto, o uso do imóvel pode ficar sujeito a regras, zoneamento e licenciamento. 17. APA não é o mesmo que parque. As unidades de conservação dividem-se em dois grandes grupos: proteção integral, uso sustentável. Os parques pertencem ao grupo de proteção integral. As APAs pertencem ao grupo de uso sustentável. Em um parque, a proteção ambiental é mais restritiva, e a propriedade particular incluída em seus limites pode precisar ser desapropriada. Em uma APA, podem continuar existindo propriedades privadas e atividades humanas compatíveis com as regras de conservação. A banca pode afirmar: por ser unidade de proteção integral, uma APA não admite ocupação humana. O item estará errado por dois motivos. APA é unidade de uso sustentável, pode admitir ocupação humana. 18. Principais APAs do Maranhão. O Maranhão possui APAs estaduais e federais. Entre as principais áreas frequentemente mencionadas em estudos geográficos estão: APA da Baixada Maranhense, APA das Reentrâncias Maranhenses, APA da Foz do Rio Preguiças, Pequenos Lençóis e região lagunar adjacente, APA de Upauaçu, Miritiba e Alto Preguiças, APA da região do Maracanã, APA do Itapiracó, APA da Serra da Tabatinga, APA do Delta do Parnaíba e APA dos Morros Garapenses. A Plataforma Estadual de Unidades de Conservação apresenta, entre outras, as APAs da Baixada Maranhense, das Reentrâncias Maranhenses, do Maracanã, do Itapiracó, da Foz do Rio Preguiças e de Upauaçu, Miritiba, Alto Preguiças. Não é necessário decorar todos os municípios abrangidos por cada APA. Para a prova, é mais importante associar cada área à sua localização e característica principal. 19. APA da Baixada Maranhense. A APA da Baixada Maranhense protege uma extensa região de campos inundáveis, lagos, rios, manguezais e áreas sazonalmente alagadas. Durante o período chuvoso, grandes superfícies ficam cobertas pelas águas. No período menos chuvoso, parte dessas áreas reaparece e é utilizada por comunidades locais.
A região possui importância para pesca, agricultura, criação de animais, aves migratórias, biodiversidade e modos tradicionais de vida. É uma das maiores APAs maranhenses e abrange diversos municípios. 20. A APA das Reentrâncias Maranhenses. A APA das Reentrâncias Maranhenses localiza-se no litoral ocidental do estado. Protege uma extensa faixa formada por baías, ilhas, canais, estuários, praias e manguezais. A palavra reentrâncias refere-se ao aspecto recortado do litoral. A área apresenta elevada produtividade biológica e grande importância para peixes, crustáceos, aves e comunidades pesqueiras. É também uma das maiores áreas de proteção ambiental do Maranhão. 21. APA da Foz do Rio Preguiças e Pequenos Lençóis. Essa APA protege ambientes da faixa litorânea oriental do Maranhão. Abrange áreas associadas à Foz do Rio Preguiças, aos pequenos lençóis, a dunas, lagoas, manguezais e sistemas lagunares. Não confunda essa APA com o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. São unidades diferentes. O parque pertence à categoria de proteção integral. A APA pertence à categoria de uso sustentável e abrange áreas ocupadas por comunidades e atividades econômicas. A SEMA informa atualmente a presença da APA dos pequenos lençóis em municípios como Araioses, Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia e Água Doce do Maranhão. 22. APAs da Ilha de Upauaçu. Na ilha de Upauaçu e em sua área de influência encontram-se importantes APAs urbanas e periurbanas. Destacam-se APA da região do Maracanã, APA do Itapiracó, e APA de Upauaçu, Miritiba e Alto Preguiças. A APA do Maracanã protege áreas de vegetação, nascentes, cursos d'água e espaços relacionados à cultura e à produção tradicional. O Maracanã é conhecido também pela Festa da Jussara. A APA do Itapiracó está localizada em São Luís e desempenha importante função ambiental em uma área submetida à intensa expansão urbana. A SEMA mantém atualmente conselhos consultivos relacionados às APAs do Maracanã e do Itapiracó. 23. APA da Serra da Tabatinga. A APA da Serra da Tabatinga localiza-se na região de divisa entre Maranhão e Tocantins. É uma unidade federal e abrange área relacionada à Chapada das Mangabeiras e a importantes nascentes. A região possui grande relevância para a proteção dos recursos hídricos. Não confunda a Serra da Tabatinga com a Baixada Maranhense. A primeira está no extremo sul e interiorano. A segunda está em áreas baixas e alagáveis do norte do estado. A APA da Serra da Tabatinga aparece nos registros do ICMBio e em levantamentos estaduais de unidades de conservação. Importância das APAs. As APAs ajudam a proteger a biodiversidade, conservar rios e nascentes, reduzir desmatamentos e ocupações irregulares, organizar atividades econômicas, proteger paisagens, preservar recursos pesqueiros e garantir condições para comunidades tradicionais. Entretanto, a simples criação de uma APA não resolve automaticamente os problemas ambientais. É necessário plano de manejo, zoneamento, fiscalização, participação social, educação ambiental e atuação do poder público. Em áreas muito extensas, a gestão pode ser complexa, pois envolve diferentes municípios, moradores, empresas e atividades econômicas. Não confunda. Maranhão, região Nordeste. Meio Norte, sub-região geográfica formada principalmente por Maranhão e Piauí. Área aproximada,
332.000 km². Limites terrestres: Piauí, Tocantins e Pará. Limite marítimo: Oceano Atlântico. Número de municípios: 217. APA, Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Parque, Unidade de Conservação de Proteção Integral. Extremo Norte, Região de Carutapera. Extremo Sul, Chapada das Mangabeiras. Extremo Leste, Araioses. Extremo Oeste, Região de São Pedro da Água Branca. Pegadinha da banca. A banca pode afirmar que o Maranhão está localizado na região norte. Está errado. O estado pertence oficialmente à região Nordeste. Pode afirmar que faz limite com Ceará, Piauí, Tocantins e Pará. Está errado. Não existe limite direto com o Ceará. Pode afirmar que o Maranhão não possui litoral. Está errado. O estado possui extensa faixa litorânea voltada para o Oceano Atlântico. Pode afirmar que toda a APA pertence à proteção integral e impede propriedades privadas. Está errado. APA é categoria de uso sustentável e pode incluir terras privadas e áreas ocupadas. Também pode afirmar que os lençóis maranhenses e a APA dos Pequenos Lençóis constituem exatamente a mesma unidade de conservação. Está errado. São espaços e categorias de proteção diferentes. Pontos importantes para a prova. O Maranhão está no oeste da região Nordeste. Integra a sub-região do Meio-Norte. Possui cerca de 332.000 km². É o segundo maior estado nordestino em extensão territorial. Possui 217 municípios. Limita-se com Piauí, Tocantins e Pará. É banhado ao norte pelo Oceano Atlântico. O rio Parnaíba constitui importante referência na divisa com o Piauí. O rio Gurupi aparece em parte da divisa com o Pará. O extremo norte está na região de Carutapera. O extremo sul está na Chapada das Mangabeiras. O extremo leste está em Araioses. O extremo oeste está na região de São Pedro da Água Branca. As APAs pertencem ao grupo de uso sustentável. Questões no padrão Sebrasp. Item 1. O Maranhão está oficialmente localizado na região Nordeste e faz limite terrestre com Piauí, Tocantins e Pará. Gabarito: certo. Comentário: ao norte, o estado é banhado pelo Oceano Atlântico. Item 2. Por integrar a sub-região do Meio-Norte, o Maranhão pertence oficialmente à região Norte. Gabarito: errado. Comentário: Meio-Norte é uma divisão sub-regional. Oficialmente, o Maranhão pertence ao Nordeste. Item 3. O Maranhão é o segundo maior estado da região Nordeste em extensão territorial. Gabarito: certo. Comentário: sua área é de aproximadamente 332.000 km², inferior apenas à da Bahia na região. Item 4. O município de São Luís corresponde ao extremo norte do território maranhense. Gabarito: errado. Comentário: o extremo norte está na faixa de Carutapera, próximo à foz do rio Gurupi. Item 5. As áreas de proteção ambiental pertencem ao grupo das unidades de conservação de uso sustentável. Gabarito: certo.
Comentário: elas conciliam proteção ambiental e usos humanos compatíveis com suas normas. Item 6. A criação de uma APA determina obrigatoriamente a desapropriação de todas as propriedades privadas existentes em seus limites. Gabarito: errado. Comentário: uma APA pode conter terras públicas e privadas. Revisão de 1 minuto. O Maranhão está localizado na região Nordeste, em sua porção ocidental, e integra a sub-região do Meio-Norte. Possui aproximadamente 332.000 km² e 217 municípios. Seus limites são: Piauí a leste, Tocantins ao sul e sudoeste, Pará a oeste e Oceano Atlântico ao norte. Seus pontos extremos estão associados a Carutapera, ao norte, Chapada das Mangabeiras, ao sul, Araioses, a leste, e região de São Pedro da Água Branca, a oeste. As APAs são unidades de conservação de uso sustentável. Elas podem incluir moradores, propriedades privadas e atividades econômicas submetidas a regras ambientais. A principal fórmula para memorizar é Piauí a leste mais Pará a oeste mais Tocantins ao sul mais Atlântico ao norte igual localização e limites do Maranhão. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.